Mas olha só, para nós é um prazer tê-lo aqui, Richard, e é importante trazer pessoas como ela, né, Richard? Um testemunho importante, né? Com certeza, né? Jesus, lá no Evangelho de João, declara que o diabo veio fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. E tem pessoas que não creem nisso, né? Tem pessoas que não acreditam nesse lado espiritual. Mas ele é real, o próprio Jesus afirma isto, e é importante que nós tomemos o conhecimento daquilo que o diabo faz nas nossas vidas, né? Sim. Hoje, por exemplo, Richard, você conhece as 2 leis. A lei do homem, você acha que é uma lei falha? A lei do homem, ela é falha justamente pelo fato de que o homem é falho, né? Nós somos passíveis de cometer erros, então isso nos leva também a errar quando legislamos, quando fazemos as normas, as leis, e inclusive, todos sabem, né? Há algumas leis que nós dizemos que são leis injustas. Por que injustas? Porque às vezes na hora que ela foi idealizada, né, o final dela acabou não alcançando o objetivo primário, né, e acaba, de certa forma, prejudicando, né? Uma dessas leis, ou pelo menos até mesmo costumes, né, que temos, e que ontem o STF julgou, né, uma liminar de uma ação direta de constitucionalidade, e declarou o nepotismo como indevido, como impróprio, né? Então esse é um exemplo. A lei espiritual, se você fosse comparar a lei espiritual, você compararia a quê? Eu costumo dizer que eu comparo, por exemplo, a lei espiritual como uma construção, né? Como o alicerce, Deus trabalhando o homem. Sim, Deus, a gente olha na Bíblia, eu sempre tenho o hábito de dizer que não podemos nos esquecer de que a Bíblia, antes de mais nada, ela é um livro de revelação de Deus aos homens. E ele vem também revelando esses princípios legais. Inclusive, por exemplo, tem um princípio no direito brasileiro que declara que não há crime sem lei que faça a previsão deste crime anteriormente. Mas esse princípio, na verdade, ele é bíblico. Porque Deus declara que não há pecado sem lei. Né? Então, é por isso que às vezes há confusão. Pessoas muitas vezes que não têm conhecimento bíblico olham, por exemplo, uma situação como a de Abraão, em que ele se casa com a sua meia-irmã, né? E depois olha lá em Levítico e Deus coloca que esse casamento era proibido no meio dos hebreus, né? Mas por quê? Porque Abraão viveu antes da lei. Sim. Né? Então, isso nós temos que entender. A lei divina, ela com certeza é a base daquilo que pensamos como norma, como lei. Né? Nós vivemos num país injusto, um país de má distribuição de renda, onde 10% vive bem. E nós vemos aí, por exemplo, no dia a dia, a situação, a violência, a miséria. Hoje você vai no presídio, qualquer presídio, você vê que o que predomina mais é uma classe social. Você acredita, Richard, ainda na justiça do homem, que um dia nós vamos ter vamos ser um país, uma nação, onde todos terão os mesmos direitos, onde haverá mais justiça social? Essa pergunta é bem complexa, né? Eu creio no seguinte, que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Isso significa que Deus colocou em cada ser humano parte dos seus atributos morais. E eu creio, então, que muitos homens possuem, né, um caráter ilibado, e esses homens estão também ali no poder judiciário, outros trabalham, às vezes de forma indireta com o judiciário, são pessoas corretas, pessoas honestas, e eu creio que estas pessoas possam, sim, vir a fazer diferença e reverter este quadro, né? Sim. Agora uma outra pergunta. Você viu a história da mãe Leila. Você acredita que todas as coisas acontecem por acaso ou não? Por exemplo, ela ter entrado para o espiritismo, ter sido bruxa, feiticeira, feito despacho, ajudados aí políticos que acreditavam que estavam ganhando a eleição, a sociedade que iam lá para pedir para matar o pai, para matar a mãe ou para destruir a vida do namorado. As coisas acontecem por um acaso ou Deus tem um propósito tudo isso, Richard? Deus tem um propósito. Antes de mais nada, há um propósito definido por Deus para cada ser humano. Né? Deus é o criador de cada pessoa. Agora, quanto à questão de
haver ou não uma causa, há sim uma causa. Isso é um princípio estabelecido na Bíblia, né? Aquilo que plantamos, a Bíblia declara que não é talvez, mas certamente colheremos. Não há maldição sem uma causa. Então, quando nós praticamos atos desta natureza, e esses atos são geralmente contrários ao padrão moral estabelecido por Deus, certamente nós estamos lançando sementes e cedo ou tarde iremos colher. E às vezes não só apenas nós, né, mas há atos que vão refletir inclusive em nossos familiares, né, na nossa descendência. Então devemos ter muito cuidado com aquilo que estamos lançando. Sim, e de onde vem, Richard? De onde vem o que gera violência? A violência, eu creio que está parte do homem, né? Jesus certa vez declarou que aquilo que sai do homem é que nos contamina. E o que ele quis dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que o nosso coração, embora nós tenhamos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, o pecado, ele deformou essa imagem. Ele distorceu os atributos que Deus compartilhou conosco. Então essa distorção nos faz e nos conduzem a ter atitudes, né, totalmente contrárias ao padrão estabelecido por Deus. Então eu creio que isso parte de nós mesmos. Logicamente há também a ação demoníaca, né, os espíritos malignos estão aí e eles têm influência sobre o homem, principalmente o homem, quando o homem não tem Cristo Jesus na vida, né, essa pessoa está nas mãos, né, desse ser espiritual e pode sim, inclusive, praticar atos que normalmente não viria a praticar. Mas, na verdade, não há uma causa sem maldição. Então, a causa aí até da ação desse espírito maligno é a ausência do Espírito de Deus na vida da pessoa. Sim. Chegando à conclusão, vou perguntar para a irmã Leila agora, Deus mata, irmã Leila? Não, Deus é um Deus de vida. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Está na palavra de Deus. Deus é vida. E a palavra de Deus diz que quando Deus fala com o homem fica vivo. Eu creio. Porque eu era uma mulher condenada a ir para o inferno. Eu era uma mulher totalmente possuída por demônios. E quando eu fui confrontada pelo Espírito de Deus, quando eu vim realmente a conhecer Deus, quando eu vim ter esse encontro tão marcante na minha vida, a minha vida mudou. Eu fiquei viva e eu estou viva. Hoje, quando você encontra, por exemplo, com aquele político que te procurou, ou aquela pessoa da sociedade que te procurou para fazer um trabalho, qual que é a reação deles quando te vê e quando você diz que você teve uma mudança de vida? Eles se assustam, né? Já teve gente que já desmaiou, teve gente que passou mal, já teve gente que foi para o hospital, assim, não crendo no que estava vendo. E eu aproveito todas essas oportunidades para dizer que Jesus é o Salvador, o Filho do Deus Altíssimo. Vamos continuar esse bate-papo, mas olha só, ontem uma gangue foi presa em frente à Prefeitura Municipal. Poderia ter aí um trabalho social, ou as igrejas mesmo, entrar na vida desses meninos aí para resgatá-los, né, para uma vida melhor, porque infelizmente é degradante você ver a situação desses jovens aí, né? Garotos novos, eles estão fazendo o quê? Eles estão plantando uma semente para lá na frente, eles vão estar, se estão brigando agora, lá na frente eles vão estar matando, né? Então não é importante você trabalhar na vida de um jovem como eles hoje? Deus faz expiação do pecado dos pais do filho, até a terceira e quarta geração. Nós não sabemos a descendência desses meninos. Nós temos que ver que há alguma maldição. Falta Deus, falta o Espírito de Deus no seio dessa família. Falta Deus no coração desse jovem. Sim. Eu creio que as igrejas, hoje, elas têm trabalho, estão lotadas de trabalho, sim, para os jovens. Nós tínhamos que realmente ir mais para a rua e buscar mais esses jovens. Doutor Richard, a ausência dos pais na vida desses garotos vai trazer consequências terríveis, né? Traz, porque o filho necessita, né, do exemplo dos pais. E hoje em dia, infelizmente, muitos pais, por causa até do trabalho, do ritmo do trabalho,
acabam não dando a devida atenção aos seus filhos. E, conclusão, estes filhos acabam tendo influência externa, né, fora do teu lar, e essa influência geralmente não é boa, né? E quando os pais acordam vendo o filho numa situação como esta, né? Que, como você mesmo disse, é uma situação infeliz, né? E esses jovens, eles, por exemplo, ali, com certeza, já terão um registro na polícia, né? Dependendo do que fizeram, não sei o que eles fizeram, mas dependendo do que ocorreu, podem até vir a responder um processo crime, e essas consequências, com certeza, eles vão sentir o peso, vai marcá-lo, né? Talvez, não digo para sempre, mas poderá marcá-lo por um longo período da vida dele, né? Ele poderá até, em algumas situações, ficar estigmatizado com essa situação. Ok. Olha só, estamos recebendo aqui Dr. Richard e também a ex-mãe de santa, ex-bruxa, ela que fez um trabalho aí para a sociedade, para ex-políticos, e que com certeza hoje tem uma visão diferenciada. O que você teria, Manleila, para dizer para aquelas pessoas que estão hoje fazendo aquilo que você fazia no passado? Eu diria para que eles lessem a Bíblia. Abra a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Em Deuteronômio 18, a Bíblia diz que prognosticador, agoureiro, feiticeiro, adivinhador são abominações ao Senhor. Eu não conhecia. Eu nunca tinha lido. Então eu digo para você, amado, leia a Bíblia. Conheça a palavra de Deus, a revelação de Deus para o povo, que é a Bíblia. Richard, todas as pessoas são recuperáveis, e você acredita na restauração do homem, por exemplo, como a história dela. Nós trouxemos aqui, hoje é o missionário Isidoro, mas ele foi um ex-bandido da luva branca. Quer dizer, foi um homem que teve uma vida bem negra antes, né? E hoje ele faz um outro trabalho diferente. Você acredita na recuperação, seja de que natureza for o homem? Creio. Creio pelo simples fato, como a irmã Leila estava dizendo, porque na palavra de Deus está escrito que não há nada impossível para Deus. Aquilo que ao homem parece impossível, para Deus é possível. Eu acho interessante porque às vezes falamos que cremos em Jesus e de repente nos esquecemos que Jesus é Deus encarnado. E se Ele é Deus, e eu creio que Ele é Deus, então eu creio que Ele também criou o universo. E se Ele, da palavra dEle, Ele fez surgir tudo isso que nós conhecemos, e que tem muitas coisas que não conhecemos, com certeza, o homem, ele conhece plenamente. E ele agindo, ninguém pode impedir, né? Então, quando Deus age na vida de uma pessoa, Ele transforma, Ele muda o caráter, Ele muda a conduta de vida desta pessoa. Eu creio nisso porque a palavra de Deus declara isso. Hoje, irmã Leila, você congrega em que igreja? E o que você faz hoje na igreja? Eu congrego ali na Igreja Batista Nacional do Cristo Rei, na rua Emanuel Pinheiro, ali com o pastor Osvaldo, e estou no Ministério de Libertação. Viajo, faço libertação nas igrejas, dou atendimento de libertação, de cura interior, de quebra de maldição. Então, sempre estou envolvida num exército de Jesus, que é o exército de libertação. Então, Deus tem levantado mulheres como ela, como a pastora Gisela, que tiveram essas experiências na vida e que hoje são muito usadas para que possa trazer, ajudar as pessoas a se encontrarem, principalmente nesse novo caminho que elas estão. A senhora tem alguma coisa assim, irmã Leila, que de repente a senhora lembra, puxa, como eu tive coragem de fazer isso, e se arrepende assim? Eu sei que a senhora já arrependeu de tudo, a Bíblia diz que tudo se faz novo, mas tem alguma coisa assim que de repente você lembra e puxa, como que eu tive coragem de fazer isso? Ah, já sim. Eu creio que o homem, ele está propenso a ter libertação todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E a cada momento da minha vida, eu creio que é uma libertação. Tem dia assim que eu paro e digo, Jesus, como o Senhor realmente é lindo, misericordioso, é um Deus de paz, de amor.
porque a cada dia eu sou trabalhada em uma área da minha vida. E tem coisas que eu realmente paro para pensar assim, tem dia, eu só louvo o Senhor. Se alguém quiser entrar em contato com você e de repente quiser fazer aí uma agenda para a sua igreja, para que você possa dar um testemunho, qual que é o seu telefone? O meu telefone, você vai ligar para a Igreja Batista Nacional do Cristo Rei, que é 3685-2681, ou meu celular 9214-1491, no qual eu faço atendimento às igrejas, libertação com as pessoas, quebras de maldição. Eu estou para atender o povo que realmente quer o Senhor. Hoje, por exemplo, ela está aqui graças ao nosso amigo, o pastor Paulo Rogério, e que nos agendou. E por falar nisso, parece-me que o pastor Paulo Rogério está desenvolvendo um evento aí na cidade. Né? Sim, é no dia 2, 3 e 4 de março. Uhum. Vai ser uma conferência na qual vai vir pessoas de Recife, de Fortaleza. Eu vou estar também no dia 4 contando o meu testemunho ali no sábado. E vai ser uma grande conferência. O grande poder de Deus na igreja Tempo de Ser Feliz, que é ali na rua 13 de junho, com o pastor Paulo Rogério, que é uma bênção. Nós estamos nos preparando em jejum e oração, buscando do Senhor aquilo que o Senhor vai fazer para o Cuiabá. E todo o povo, né, que realmente for ali vai receber uma grande bênção do Senhor. Eu convido a todos que vá até a igreja Tempo de Ser Feliz, no dia 2, 3 e 4, que vai haver um grande evento, uma grande conferência do Senhor Jesus ali. Quem vai estar lá também é Dona Olca, né, lá da Morada do Ouro. Mandar um abraço para ela, que todos os dias está sintonizada aí no programa Na Mira da Lei. Também o Capitão Nobres, né, amigo, Capitão Azizes, que todos os dias também estão sintonizados. O pessoal da Rotan, nesse momento, estão sintonizados. Também os funcionários aí do nosso querido Hospital São Mateus, todos os dias estão ligados no programa Na Mira da Lei para saber as notícias da cidade. Eu quero agradecer, Richard, pela sua participação conosco. Não tivemos assim um aproveitamento 100%, mas vamos agendar aí já para uma próxima oportunidade. E eu gostaria que você, ao finalizar a sua participação, desse um recado aí para as famílias, porque hoje, esta semana, foi uma semana de muita violência dentro do lar. E é importante que a gente possa trazer uma coisa assim mais espiritual para as pessoas, porque infelizmente parece que a família está em pé de guerra. E gostaria até que você finalizasse aconselhando aí que as pessoas que de repente estão desesperadas, estão procurando aí o cartomante, procurando aí outros aí para que possam melhorar a sua sorte. Da onde que vem essa sorte? Só do alto, né, irmã Leila? A palavra de Deus diz que buscai primeiro as coisas que vêm do alto, e as demais coisas vos será acrescentada. Amados, eu tenho lidado com pessoas com depressão, suicídio, angústia, com melancolia, com depressão profunda. Pessoas que já tentaram suicídio. Esse é o trabalho da irmã Leila, é de resgatar essas pessoas. Você que está se sentindo desanimado, cansado, com gosto amargo da derrota. Você que está se sentindo abatido, eu quero dizer para você que Jesus te ama. Que você é um projeto de Deus. Que a sua vida é um projeto do Senhor. Que você é a criação do Deus perfeito. Que você é filho, filha do Deus Altíssimo. Que nós somos uma nação eleita. Que nós precisamos buscar do Senhor. Quero dizer para você que Jesus te ama. E que o amor e a paz de Jesus venha reinar sobre toda a nação. Em nome de Jesus.